No vídeo de hoje eu vou te mostrar um roteiro com os tópicos que você precisa estudar e dominar no nível básico de inglês. Eu ainda vou ler para vocês as habilidades que vocês precisam desenvolver no nível básico de inglês, segundo o quadro comum europeu. No final ainda tem dicas valiosíssimas para você que é iniciante na jornada de aprender inglês ou outro idioma. Eu sou a Maria e a minha missão aqui no YouTube é ajudar você a aprender inglês, aprender qualquer idioma sozinho e em casa. Para esse vídeo eu vou considerar o quadro comum europeu, que é uma das maiores referências aí pra gente. O quadro comum europeu divide o nível básico de inglês em basicamente duas etapas. O A1, que é o nível iniciante, e o A2, que é o nível básico. Eu já estou aqui com o meu computador e agora, pessoal, eu vou ler para vocês as habilidades que você precisa desenvolver no nível básico de inglês. Eu vou deixar linkado o site que eu vou ler aqui agora para vocês. Então, gente, olha só, no nível básico de inglês, quando a gente considera o nível A1, que é o nível iniciante, olha só o que o estudante precisa desenvolver, as habilidades que ele precisa desenvolver. Bora ver. É capaz de compreender e usar expressões familiares e cotidianas, assim como enunciados muito simples. Então, a gente foca aqui em enunciados muito simples. Quando a gente considera o A1, o iniciante, obviamente, a gente não vai esperar muita coisa, né? A pessoa está aprendendo ainda, iniciou os estudos. Então, a gente pode destacar isso daqui, enunciados muito simples que visam satisfazer necessidades concretas. Pode apresentar-se e apresentar outros e é capaz de fazer perguntas e dar respostas sobre aspectos pessoais, como por exemplo, e agora, pessoal, a gente já destaca também o que vai falar aqui agora, ó. O local onde vive, então aquelas perguntas básicas. Where are you from? A pessoa no nível A1 tem que ser capaz de responder isso, né? O local onde vive, as pessoas que conhece e as coisas que tem. Pode comunicar de modo simples. A gente vê que tá aparecendo muito, né, essa palavra simples. É a comunicação mais simples que tem, né? Afinal, a gente tá falando do nível iniciante. Se o interlocutor falar lenta e se mostrar cooperante. Uma pessoa do nível iniciante, A1, ela vai entender melhor se a pessoa fala mais lentamente, né? Obviamente. E agora, bora ver o que esse site diz sobre o nível A2, que é o nível básico. É capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata. Por exemplo, informações pessoais e familiares simples, compras, meio circundante. É capaz de comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de informação simples e direta sobre assuntos que lhes são familiares e habituais. Então aqui a gente vê que repetir muito também essa base de comunicação simples, mas o nível A2 é um pouquinho acima do A1, né? Ainda é nível básico, mas a pessoa consegue um pouquinho além. Consegue falar sobre seus hábitos cotidianos, enfim, a pessoa consegue extrapolar aí um pouquinho mais. Pode descrever de modo simples, novamente, a sua formação, o meio circundante e ainda referir assuntos relacionados com necessidades imediatas. Então, pessoal, essas são todas as habilidades que uma pessoa do nível básico precisa desenvolver. Uma dica que eu trago aqui para vocês é vocês associarem esse roteiro que eu vou falar agora, né, de tópicos que você precisa estudar no nível básico com o estudo de textos com áudio. Existe um site muito legal, muito bacana, e que os textos são bem nível iniciante, tá? Se eu não me engano, é inglês grátis. Eu vou deixar linkado na descrição. Eu recomendo que vocês aliem esse roteiro, né, de estudos com o estudo de textos com áudio.
Se você fizer isso, os seus estudos vai se tornar muito mais produtivo e eficiente. Agora, bora ver o roteiro com os tópicos que você precisa dominar no nível básico. Já tô aqui com o meu computador, né, amiga? São muitos tópicos. Então, bora ver o que a gente precisa aprender no nível A1 de inglês. A propósito, vou deixar o site que eu tirei esse roteiro linkado aqui na descrição. Então, galera, no nível A1, olha só o que você precisa estudar. Adjetivos demonstrativos, então a gente considera, né, o this, o that, o these e o those. Adjetivos comuns e possessivos, né? A gente também precisa estudar advérbios de frequência, pelo menos os mais comuns, tá? Afinal, a gente tá falando do nível A1, né, de inglês. O verbo to be, no presente e passado simples, então é o verbo to be no presente, então é o is, o are, o am, e no passado, então a gente considera o was e o were, então focar nisso também. Focar na aquisição de vocabulário, obviamente, quando a gente está no nível iniciante, a gente precisa depositar toda a nossa energia em aprender muito vocabulário, expandir muito a nossa bagagem de vocabulário. Obviamente, né, pessoal? Eu tô falando de vocabulários bem simples, né? Então, partes da casa, roupas, frutas, comidas, bebidas, locais, lugares, enfim. Os vocabulários mais simples, né, que normalmente a gente aprende. Preposições comuns de lugar e de tempo. Verbos, né, pelo menos os verbos mais utilizados, pelo menos de 15 a 20 verbos mais utilizados, aí você já precisa aprender e dominar. E eu recomendo vocês irem na internet e pesquisar, assim, os 20 verbos mais comuns do inglês, os 15 verbos mais comuns do inglês. Se você já foca em aprender esses verbos, assim, o seu vocabulário já vai estar muito bom, porque são verbos que aparecem sempre, né? É tipo os verbos coringas, os verbos universais, né? Que são mais utilizados mesmo. Estruturas das frases, no caso, perguntas. Então, como que eu organizo as frases, né? Em perguntas. Primeiro, sempre vem, né, a W8 questions, né? Então, alguma palavra com WH, como por exemplo, who, where, when, why. Depois vem o auxiliar, o verbo auxiliar, depois o sujeito, depois o verbo, enfim. Então, saber como que estrutura as perguntas, né, em inglês. E por último, estudar e dominar os quantificadores. No caso, né, o how many para coisas contáveis e o how much para coisas não contáveis, e o very também entra aí. Agora, pessoal, vai aí o roteiro do nível A2 de inglês, ainda básico também. Você precisa estudar sobre o there is e o there are, que é muito utilizado, gente. É os verbos que a gente utiliza para falar da existência das coisas, né? É o verbo haver e existir. O present continuous, né? O presente contínuo. Saber como que organiza, saber como que é a estrutura, enfim. Estudar também o tempo futuro. E tem duas formas, né, de fazer o futuro no inglês. Tem a forma com going to e a forma com will. Então, você já tem que ter noção aí de como que faz o futuro nessas duas formas. Você também tem que estudar o passado. Tanto o passado simples como o passado contínuo, né? No passado simples já entra a questão dos verbos no passado, então saber aí como que passa o verbo do presente para o passado. A gente sabe, né, que a maioria é só colocar o ed, mas existem alguns verbos que são os verbos irregulares, então já começar a estudar isso. E também como faz o passado contínuo. O passado contínuo é muito mais tranquilo, né? É só a gente utilizar o sujeito, o was ou were, dependendo do sujeito, né? E colocar o verbo com ing. O passado contínuo é bem mais fácil. Você também tem que dominar os modais, no caso, have to, o should, o can e o could. Também dominar as W8 questions, né? No caso,
Eu já até mencionei um pouco, né, mas as palavras, né, que a gente utiliza no começo das perguntas, então, aquelas palavras básicas, né? O when, who, where, why, o how também entra aí, né? Também estudar os possessivos, os phrasal verbs mais comuns. Então, assim, em rotina, quando você estuda a rotina em inglês, já aparece alguns phrasal verbs, né? O get up, wake up, enfim, você já começa aí a se introduzir nesse mundo de phrasal verbs e que é tão importante. Você também tem que estudar as preposições de tempo, in, on e at, né? Contáveis e incontáveis, no caso o many e o much, em frases afirmativas. E você também precisa estudar sobre os adjetivos comparativos, né? Usando o then. O then é a palavra que a gente introduz quando a gente quer comparar duas coisas, dois objetos, né? Então, esse foi o roteiro para você estudar e dominar no nível básico de inglês. Se você gostou do conteúdo desse vídeo até aqui, já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, porque isso ajuda muito a nossa família a crescer, mais pessoas vão ser impactadas com esse tipo de conteúdo e vão poder aprender inglês, francês, espanhol, todos os idiomas e ficar fluente. Se certifica se o sininho está ativado, então já vê se seu sininho está ativado para nunca perder as atualizações aqui do canal. Por último, bora ver as dicas valiosas para você aí que está no nível básico de inglês. A primeira coisa é você ter um plano de estudos. Já tem vários vídeos aqui no canal, vou deixar tudo linkado aqui embaixo, em que eu falo, né, sobre como que é importante você ter um plano de estudos. Eu já fiz um vídeo aqui exclusivo no canal mostrando meu roteiro de estudos para aprender idiomas. Recomendo demais, depois vai lá e dá aquela conferida também. Outra dica é você fazer imersão. Gente, para qualquer idioma você precisa se inserir naquele idioma de fato. Já fiz aqui um vídeo, tá bem antigo, mas o conteúdo é muito bom ainda, tá, gente? Onde eu falo como que você pode fazer a imersão de inglês, a imersão de qualquer idioma aqui mesmo do Brasil. E não, você não precisa ir para fora para ter oportunidade de fazer imersão. Você pode tomar algumas ações, começar a tomar algumas atitudes, algumas ações que vão fazer com que você tenha contato com o inglês aqui mesmo do Brasil. Então, vai lá e corre, assiste esse vídeo, que lá eu falo com mais detalhes. Outra dica também é você focar na aquisição de vocabulário. Gente, se você é do nível iniciante, você tem que focar nisso, né? Focar em adquirir e reter o máximo de vocabulário que você conseguir. Ampliar a nossa bagagem de vocabulários é muito importante e é essencial aí para você que quer aprender inglês, quer aprender outros idiomas. Também já fiz um vídeo mais detalhado aqui no canal, em que eu falo, né, como que você pode adquirir mais vocabulários, aprender 5 vezes mais vocabulário para ampliar essa sua bagagem aí de palavras, de vocabulários em inglês. Muito obrigada a você que me assistiu até aqui e até a próxima!